Abra sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês, que tem o título, o tema de A Grande Missão. A Grande Missão. Lucas capítulo 10, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Disse-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrares numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas quando entrares numa cidade e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou sacudindo sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidom se tivessem operado as maravilhas que em vos foram feitas, há muito assentadas em saco e cinzas, elas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno será abatida. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem. Disse-lhe Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Até aqui está bom. Pai, essa é a tua palavra. Estamos aqui de coração aberto para receber, para nos alimentar, para sairmos daqui cheios da tua palavra. Já recebemos tanto, Senhor, através do louvor, através, Senhor, da ministração da oferta, mas que nesse momento possamos também comer daquilo que o Senhor preparou para nós. Oramos em teu nome. Amém. Queridos, preste atenção. Essa palavra Deus falou de uma forma
muito forte ao meu coração nessa madrugada, e eu queria compartilhar com você algo que creio eu que Deus espera de um cristão. É muito interessante sabermos o contexto dos evangelhos. Talvez você já me viu fazendo essas citações, mas é interessante entendermos que cada evangelho foi escrito para um determinado povo com um propósito. E o propósito de Lucas foi escrever numa perspectiva de Jesus como homem perfeito. Jesus sendo homem, mas sendo homem perfeito. E creio eu que Lucas traz essa perspectiva, fazendo com que eu e você nos pareçamos mais com Jesus, sendo Ele perfeito. A partir do momento que eu e você conhecemos a Jesus, creio eu, porque essa é a minha intenção, no decorrer do tempo, que eu me pareça mais com Jesus. Porque a cada dia Jesus, Ele tem tratado no meu caráter, Ele tem tratado na minha vida, Ele tem tratado no meu temperamento, Ele nos trata conforme a sua vontade. E não foi diferente aquilo que Jesus fez como homem, sendo Ele perfeito, quando esteve entre nós, no meio de nós, como homem. Jesus, Ele chama os primeiros discípulos. Após Jesus chamar os discípulos, Jesus então ele começa a trabalhar no coração desses discípulos, para que esses discípulos então pudessem se parecer com Ele, para que num determinado tempo Jesus colocasse ou ministrasse sobre eles a autoridade que foi dada a Ele como filho, dada pelo Pai, para que Ele pudesse transmitir essa autoridade aos seus discípulos, não diferente de nós. Um dia conhecemos a Jesus, nos colocamos à disposição de Jesus, preste atenção, nos colocamos à disposição de Jesus, e a partir daí, segundo a abertura do nosso coração, Deus começou a tratar algumas coisas em nós, e a partir do momento que passamos a ter uma maior intimidade com Deus, Ele de uma forma também maior começou a nos usar, e por isso Ele nos usa. Ele usa o povo. Jesus, Ele não usa outra coisa senão pessoas, e Ele também nos usa para uma grande missão. Quando você olha, meu irmão, para a realidade do seu lar, qual é a sua missão dentro desse lar? Quando você olha para dentro do seu trabalho, quando você olha ao seu redor diante das pessoas que não conhecem a Jesus, que a nossa vontade era rasgar o coração daquela pessoa e enfiar Jesus ali dentro, mas nós não conseguimos, porque não é pela força do nosso braço, mas é pelo Espírito Santo, porque Ele é aquele quem convence a pessoa do pecado e também do juízo. Não é na nossa força, mas fazemos parte do exército ou da comissão que Jesus levantou. Preste atenção. Antes de Jesus vir, um homem veio chamado João, e esse João, ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Eu e você fomos chamados para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Ou seja, existe uma grande missão sobre as nossas mãos, sobre a nossa vida. E parece, diante da perfeição de Jesus como homem, um homem muito sábio, um homem muito correto, um homem muito inspirador. Ele faz uma comissão de 70 pessoas, e ele então coloca uma missão diante dessas pessoas. Eu não sei você, Jesus já colocou uma missão sobre você? Jesus já colocou uma missão diante das suas responsabilidades?
O texto diz que Jesus, ele reúne algumas dezenas de homens e coloca diante desses homens uma missão. Uma missão de entrar em cidades, de pregar o evangelho, de curar pessoas, de conversar com pessoas, de visitar casas. Essa era a missão daquelas pessoas que Jesus confiou. E é interessante analisarmos essa missão colocada por Jesus na mão desses 70 homens, porque eu não vejo que é diferente a missão que Jesus tem confiado às nossas mãos nos dias de hoje. É a nossa missão em bater de casa em casa, a nossa missão em dar uma boa notícia, essa notícia que foi boa para nós e com certeza também será boa para o outro. Essa missão em profetizar e orar diante de um enfermo, essa também é a missão que Jesus coloca diante de nós. E diante desse texto, eu vejo 5 pontos que eu percebo que Jesus espera de um filho dele, de um povo ou de pessoas que ele escolheu a dedo. Preste atenção, querido. A Escritura Sagrada diz para nós que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele vos escolheu, Ele escolheu a vós outros. Não fomos nós que corremos atrás de Jesus. Claro, óbvio que houve um dia que essa decisão foi parte do nosso coração, mas antes de levantarmos as nossas mãos, ou de nos decidirmos por Ele, Ele já havia decidido por nós. É como se Jesus, como Ele fez com esses 70 homens, Ele chega diante de nós que estamos aqui, e Ele coloca todos nós diante dEle, e Ele diz assim: existe uma missão sobre vocês. Vocês agora vão ali em Ouro Preto, em Diamantina, em Itabirito e algumas cidades aqui do interior, e vocês vão fazer conforme aquilo que eu vos ensinar. E será o seguinte: vocês vão bater de porta em porta, vocês vão falar a respeito do meu Pai, vocês vão pregar o evangelho. Olha, não leva nada, não leva alforge, não leva alimento, não leva nada. E você vai bater de porta em porta. Se eles te receberem, entre. Quando você olhar diante dessas pessoas, diga: a paz seja dentro dessa casa. Se eles te receberem bem, entre. Sente com eles. Comam daquilo que eles oferecerem para vocês. Mas caso eles não receberem vocês saiam daquele lugar, sacudam a poeira do pé de vocês, porque no momento do fim, eu terei mais misericórdia de Sodoma do que desses que rejeitaram vocês. É uma missão. É como se Jesus tivesse colocado isso diante de nós, uma responsabilidade. Você sabia, irmão, que existe uma responsabilidade diante de nós? Ou você acha que Jesus escolheu você porque você é bonitinho e dentro da tua casa, diante de 6 familiares, diante de tantos primos, Deus escolheu você para você ser o pilar, para você ser o alicerce, para você ser algo que Jesus quer construir dentro da tua casa. Você acha que é tão somente porque você é lindo, cheiroso, maravilhoso e Jesus te escolheu? Não. Todas as pessoas que Jesus escolheu é para um propósito. Todas as pessoas que Jesus escolheu foi-lhe confiada uma missão. Uma missão. Todas as pessoas. Ainda que essa missão nós descobrimos no decorrer dos dias, no decorrer dos anos. Quando eu me converti, tudo que eu não queria era ser pastor.
Passou algum tempo, eu logo passei numa universidade para um curso que não tem nada a ver em ser pastor. 4 anos de convertido, eu também não queria ser pastor. Mas o Senhor me chamou para uma missão. E a missão que Jesus chamou a nós não escolhemos. É nos confiado, é colocado diante das nossas mãos. Sabe, é o tipo de coisa que você não tem opção, porque diante da glória de Deus, diante da santidade de Deus, diante da tua supremacia, diante da certeza de quem Ele é, não existe um não para Deus. Não existe. Não existe você dizer não para Deus. Se Deus mandar você abrir uma célula, não existe falar um não para Deus. Se Deus tem um ministério pastoral para você, não existe falar um não para Deus. Se Deus quer te usar na engenharia, no direito, se Deus quer te usar numa escola, não existe um não para Deus. Foi-lhe confiado uma missão, não diferente da missão que foi confiado a 70 homens. Você já parou para pensar sobre essa missão? Essa missão que está sobre as suas mãos, essa missão que foi confiada a você, essa missão da sua casa, da conversão dos seus pais, da conversão do seu patrão, essa missão que não foi confiada a minha é diferente da sua, a sua é diferente da minha. Mas o texto que é proposto nessa noite, a Escritura Sagrada diz a respeito de alguns pontos que em todas as missões que Jesus confiou a cada um de nós, algumas características são primordiais na execução da missão que Jesus confiou a você. Existe um ponto, alguns pontos, que independente da missão que foi confiada diante de nós, é algo que precisa ser vivido. Primeiro ponto, versículo de número 2. Disse-lhe: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Primeiro ponto de quem quer exercer ou colocar em prática a missão que Deus confiou. E ela é disposição. A primeira coisa para você entender a grande missão daqueles que Jesus escolheu é ter disposição. Irmão, Jesus ele não trabalha com preguiçosos. Jesus ele não tem paciência, entre aspas, em confiar algo a pessoas que não estão dispostas a cumprir a missão que ele deu. O texto bíblico, ele diz para nós: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Em outras palavras, ele está dizendo: eu preciso de pessoas que tenham disposição. A primeira pergunta que eu te faço nessa noite é: qual a sua disposição em cumprir a missão que Deus confiou a você? Porque parece que a gente gosta de fazer tudo, mas quando fala de coisas de Deus, eu estou cansado, eu tenho preguiça, eu estou sem dinheiro da gasolina, eu não posso fazer, eu não posso abrir a minha casa porque ela precisa de uma reforma, na minha casa não pode ter uma célula, porque senão vai atrapalhar o meu vizinho. Tudo são desculpas e lhe falta disposição. Preste atenção comigo. Jesus ele chama 70 homens e ele diz assim: olha, preste atenção, essas palavras eu não sei a sua Bíblia, a minha Bíblia, as palavras de Jesus estão em vermelho, são o próprio Jesus falando. Ele diz: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele está dizendo assim: olha, talvez diante dessa missão eu poderia aqui ter 300 homens, mas só veio 70, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas vocês estão dispostos. A disposição faz parte em cumprir a missão que Deus confiou a você, irmão. Não adianta você correr. Às vezes você está aqui me olhando e você diz assim: o fulano que devia estar aqui. Não, irmão, é você, Deus trouxe você aqui. Essa mensagem é para você e para aqueles que me ouvem e me assistem. Não é para o outro, é para nós.
Existe uma missão sobre nós. E o primeiro ponto, que independente da missão ou a quem ela foi confiada, é necessário ter disposição, irmão. Disposição para você cumprir o que Deus quer e o que Deus tem. O que é que Deus tem para você? Diante do que Ele tem, qual a sua disposição, qual a sua disponibilidade, qual a sua aceitação, qual a sua entrega? Eu vou, eu quero, eu faço, conta comigo, não, vamos juntos, vamos, eu quero, eu estou disposto. Não, a gente vai na igreja como vai num supermercado. A gente come ou compra ali a nossa mercadoria e vamos embora. Não, irmão. Isso aqui é só alimento que você recebe para te edificar, para encher o seu coração, para você ficar mais apaixonado por Jesus, para você querer mais dele, mas lá fora é o lugar de você cumprir a missão que Deus tem para você. Segundo ponto, esse texto é um dos textos mais lindos para mim, porque é como se fosse um padrão de Deus. É como se Jesus relatasse para nós aqui uma receita de como cumprir a missão que Ele tem confiado a nós para a segunda vinda de Jesus. Para que Jesus possa vir, encontrar os seus vizinhos, encontrar os seus funcionários, encontrar o seu patrão, encontrar sua família, e quando vocês chegarem diante dele, diante de uma missão que foi cumprida, Jesus diante dessas pessoas, que era a sua missão, Jesus dizer para elas: entre, vocês são aceitos, venham para o gozo do seu Senhor. Jesus, ele traz mais algumas coisas. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. É interessante que Jesus, ele chega diante daqueles homens e ele diz: olha, primeira coisa que vocês precisam ter, disposição. É uma missão que eu estou confiando a você. Tenha disposição, mas não adianta ter disposição. Você precisa também ter confiança. Ele diz: olha, para de encher as mochilas de biscoito, de refrigerante, de água, para de colocar alimento dentro de uma bolsa, vocês vão sem nada, confiem que eu vou alimentar vocês. Segunda característica de alguém que quer cumprir a missão ou fazer parte da grande missão: confiar plenamente em Jesus. Confiar, irmão. Se você não confia, se você não tem fé nele, se você não deposita a sua confiança nele, irmão, esteja certo que em qualquer esquina você vai parar e você não vai conseguir prosseguir, porque lhe falta confiança. Lhe falta confiança. Você cansa, você fadiga, porque você não confia, você se torna uma pessoa ansiosa, você para no meio do caminho, porque os seus braços se cansam, o seu corpo cansa, mas quando você confia, você consegue ficar leve, você consegue fazer por prazer. Você sabe que mais cedo ou mais tarde, Jesus, ele vai suprir você. Eu estou com fome. É assim, assim, assado. Irmão, Deus é aquele que cuida daqueles que confiam nele. Ponto final. Jesus, ele chega diante daqueles discípulos e ele diz: olha, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, você não precisa pedir comida para ninguém, você não precisa pedir ajuda para ninguém. Eu vou suprir você, eu vou cuidar de você. Ele está dizendo: olha, estejam dispostos, mas também confiem. Confiem. Porque a disposição de nada vale se não confia. Irmão, adianta você ter uma disposição para cumprir algo de Deus se você não confia nele? Agora adianta você confiar em Jesus e ficar trancado no seu quarto e não ter disposição em fazer a vontade dele?
Uma coisa completa a outra. Jesus, ele traz esse texto para nós, essa comissão, essa história, esses 70 homens, para mostrar para nós aquilo que agrada a ele, em uma pessoa que entende que Jesus tem um propósito para ela. Terceiro ponto, que Jesus espera de uma pessoa que quer cumprir a missão dele. Versículo 5. Quando entrares numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E esse ponto é chamado graça, carisma. Ele está dizendo assim: olha, tenham disposição, confiem, mas não adianta vocês se disponibilizarem, não adianta vocês confiarem em mim, se não tiver graça na palavra de vocês. Se vocês baterem num portão e uma pessoa não atender e você gritar com essa pessoa, você tratar essa pessoa mal, você ser mal educada, tenha graça. A primeira coisa que vocês precisam fazer, a paz. Que a paz do Senhor esteja nesta casa. A graça em tratar as pessoas, a educação em tratar as pessoas. Irmão, ninguém aguenta gente grossa. A maior reclamação das mulheres, principalmente casadas com os seus maridos, ele é muito grosso, ele é um bronco, ele não sabe falar, ele não sabe conversar. Jesus está trazendo nesse texto aqui, olha, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa tratar as pessoas bem. Ele está dizendo assim: não adianta você ter disposição, não adianta você confiar em mim e ser um bronco, bater na porta de uma casa e tratar as pessoas, os anfitriões daquela casa, mal, com falta de educação. Não adianta. Irmão, eu quero trazer isso para você de forma muito prática. Aprenda a tratar as pessoas. Peça ao Senhor graça nas suas palavras, em saber conversar, em falar na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, em saber, em ter discernimento, em entender o que aquela pessoa precisa ouvir. Graça. Ele disse: quando bater na casa de uma pessoa, não diga o que você quer fazer, não diga qual o seu objetivo, não diga nada, diga somente: paz seja dentro desta casa. E os discípulos aprendendo com Jesus, e Jesus, ele continua dizendo o que eles deveriam fazer. E no versículo 9 eu identifico um quarto ponto que Jesus quer de nós. Versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E esse ponto eu identifico como unção, ou intimidade. Ele está dizendo assim: olha, vocês estão indo para uma missão. Não basta somente vocês serem o primeiro a chegar com disposição em fazer, tem muita boa vontade. Não adianta também você só confiar em mim ou você tratar as pessoas bem. Porque as pessoas que vocês vão encontrar, elas são enfermas, elas estão endemoniadas. Você precisa ter unção, você precisa ter relacionamento com Deus para que Ele possa te usar para curar essas pessoas. Unção. Porque no momento que você bater as portas e você dizer: paz seja dentro dessa casa, com certeza uma pessoa vai dizer assim: ainda bem que você chegou, eu estou enfermo, eu estou precisando de ajuda, por favor, ore por mim. É a hora, irmão, de você ter intimidade com Deus, unção para cumprir a missão, de você impor a mão sobre essa pessoa, de você expulsar demônio, de você liberar cura. Jesus, ele dá essa missão àqueles 70 homens. Ele dá.
autoridade para liberar, irmão, para orar. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, ora por mim, não, peraí que eu vou te levar até o pastor? Não, irmão. Eu me lembro um dia, acho que eu já contei, não sei se é aqui, mas era por volta de 00:30, o meu celular estava vibrando, do lado da minha cama, e eu estava vendo, aí eu vi o nome de um liderado, e eu não atendi. Aí ligou de novo, eu não atendi. Aí ligou de novo, eu falei, deve ser alguma coisa séria. Eu atendi. Aí eu falei, oi filho, o que aconteceu? Pastor, onde você está? Eu falei, onde que uma pessoa normal está 00:30? Dormindo, deitado. Não, pastor, porque a minha vizinha ficou endemoniada aqui, ela estava aqui dentro da minha casa, com a minha família. Pastor, sai daí agora e vem aqui. Eu falei, irmão, 2 coisas que eu vou te falar. Primeiro, que nunca mais você me liga 00:30. Outra, que põe a mão na cabeça dessa endemoniada e expulsa, porque o mesmo Deus que está em mim também está em você. Ou só porque eu sou pastor, então eu tenho a obrigação de ter unção, ou de curar o enfermo. Irmão, Jesus ele está trazendo para nós que isso é uma realidade dada a todos. Ele está dizendo assim, olha, tenha disposição, confie em mim, trate as pessoas bem, tenha graça nas suas palavras, mas se aparecer um enfermo, impõe as mãos, libere sobre esses enfermos e cure. Irmão, não é só o pastor Márcio, não é só o pastor André, não é só o pastor Vitor, não é só um líder, não é só eu, não é só uma pessoa que talvez é conhecida porque está nesse púlpito. Essa grande missão, ou essa comissão, é para todos nós, para todos nós, é para todos nós. Por isso que a gente não tem que gastar tempo com coisas que não nos edificam. Tem gente que fala assim, pode isso, pode aquilo outro, mas eu posso escutar aquilo, eu posso fazer aquilo. Irmão, você pode tudo, mas escolha fazer aquilo que te edifica, porque mais cedo ou mais tarde, a sua fé vai ser colocada à prova. Quero ver na hora que um demônio manifestar na sua frente, plantar a mão na sua orelha, se você não vai arrepender dos pecados que você está cometendo. Eu já vi uma pessoa tentar expulsar um demônio, o demônio virar para ela assim, ele não, você não pode, porque eu sei que a sua vida está assim, assim, assado. A missão é dada a todos, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar expressar a sua confiança. Você vai precisar expressar o seu carisma, a sua graça. Já viu aquele tipo de pessoa que você começa a conversar e você está vendo o próprio Jesus, porque é uma pessoa educada, a pessoa sabe te tratar, ela te abraça, ela te beija, ela diz que te ama, ela te dá a paz do Senhor, ela tem uma palavra de vitória para você. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, uma coisa completa a outra, tenha disposição, mas confie, porque senão nada vale a disposição, mas nada adianta você confiar e não ter graça nas suas palavras, carisma, e também de nada vale, se você estiver batendo de porta em porta, mas se precisar curar um enfermo, orar, profetizar, meu irmão, às vezes a gente vai visitar uma casa, e quando você entra no portão daquela casa, vem uma opressão tão grande, você já chega, irmão, vai saindo todo capeta, e sai de filinha para não dar confusão, porque você é o momento de você exercer aquilo que você está construindo na sua intimidade com Deus. Sabe aquele tipo de coisa que te treina, aquele tipo de coisa que te molda, aquele tipo de coisa que te forja, e que no momento oportuno você coloca aquilo em prática? Mais ou menos assim, a vida com Deus. E para terminar, Jesus está dizendo àqueles discípulos, não basta você também só ter unção,
mas eu também preciso que você tenha autoridade. Versículo 16 em diante. Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Disse Jesus: eu vi Satanás como raio cair do céu. Versículo 19: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele está dizendo assim: tenha unção, mas também tenha autoridade. Isso é muito forte, querido. É muito forte quando Jesus ele diz: quem vos ouve, a mim me ouve. Você já parou para pensar que Jesus ele está colocando o papel dele em você? Ele está pegando a autoridade que ele tem, está colocando em você. Ele está dizendo assim: olha, eu te respaldo. O que você fizer é como se eu estivesse fazendo. O que você falar é como se eu estivesse falando. Irmão, isso é privilégio demais. Eu não sei você, mas diante de uma palavra dessa, dá vontade de abraçar esse Deus, de chegar diante desse Deus, porque eu não merecia isso. Creio que você também não. Mas Jesus ele diz: olha, ainda você não merecendo, quando Ele vos ouve, a mim me ouve. Ele está chamando a responsabilidade para Ele. Ele está dizendo assim: olha, é eu que enviei vocês, então a responsabilidade é minha. Não é aquela pessoa que joga para o outro. Não, olha, se você não curar, ou se você não expulsar demônio, olha, é porque a culpa é sua. Não, irmão, Jesus chama a responsabilidade para Ele. Ele está dizendo assim: olha, se eu estou enviando, eu estou capacitando, e eu estou esperando vocês após a missão. A missão. Ele está dizendo: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Ele está dizendo, em outras palavras: eu te dei autoridade para calar Satanás dentro da tua casa, para acabar com a briga dentro do seu lar. Eu te dei autoridade para você ajudar uma pessoa. Eu te dei. Não é o pastor que está te dando, não é o seu líder que está te dando, é o próprio Jesus. Disposição, confiança, graça, unção e autoridade. Tudo que você precisa para cumprir a grande missão. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, preste atenção. Talvez lhe falta uma dessas coisas: disposição. Talvez falta confiança. Você é ansioso, você não está conseguindo confiar plenamente em Deus. Talvez você até confia, mas o seu temperamento é forte, o seu estupim é curto, você não sabe tratar as pessoas. E Jesus ele não morreu por coisas, Jesus ele morreu por pessoas, e Ele quer que pessoas sejam tratadas da melhor forma possível.
mas talvez você até trata bem, mas você não tem gastado tempo com intimidade, não há uma unção sobre a tua vida. Você não exerce a autoridade que o Senhor lhe deu, confiou a você. Você está vendo o seu redor sendo destruído, a sua família sendo destruída, e você não usa da autoridade que o Senhor te deu. Talvez falta-lhe mais de um ponto, mas creio eu, que todo esse texto da missão dos 70 é uma receita, é uma instrução para nós cumprirmos o propósito que Jesus tem para cada um de nós. Feche os seus olhos.